Ora viva, então sejam bem-vindos a mais um destaque fora da caixa. No destaque fora da caixa de hoje, vamos na continuidade de alguns que já fizemos, vamos continuar a falar de espiritismo. E como tal, o espírita José Lucas está connosco. José Lucas, mais uma vez, bem-vindo Boa tarde. a esta conversa. No seguimento do que já falámos anteriormente, mas vamos agora criar aqui alguns episódios, digamos, para clarificar um pouco. Então, eu começava pela aquela questão que é o que é efetivamente o espírito. Uhum. É uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas dizem assim, aquelas que são espiritualistas, costumam dizer: eu tenho um espírito. O que está errado, não é? Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Uhum. Um espírito imortal, temporariamente, dentro de um corpo de carne que, pronto, que tem alguns anos de vida, né? Então, digamos que o ser humano é um conjunto de três fatores. É a centelha divina, princípio inteligente, com o seu corpo espiritual, Uhum. ligado a um corpo de carne, quando estamos aqui na Terra. Quando o corpo de carne morre, pelo fenómeno natural do envelhecimento, a morte do corpo físico, claro, o que é que resta? Resta aquele conjunto da centelha divina mais o corpo espiritual. O corpo espiritual é um corpo energético, já falámos aqui num outro programa, vaporoso, etéreo, semimaterial, tão real como o corpo de carne, só que noutro estado vibracional, que é invisível aos Uhum. olhos da carne, mas que é visível, por exemplo, para pessoas que tenham a faculdade da vidência, de ver o mundo espiritual, chamados médiuns videntes. Então, esse conjunto do corpo espiritual e da centelha divina, que são inseparáveis, é que forma o espírito. Claro. Daí que, por exemplo, se o meu corpo morresse agora, né, caía, eu, José Lucas, espírito, saía, desligava-me do corpo de carne. Se alguém tivesse capacidade de vidência, dizia assim: olha, está ali o José Lucas. O que é que estariam a ver? Estariam a ver o meu corpo espiritual, que Exatamente. mantém a forma e a aparência mais ou menos parecida com a da última existência, de modo a ser reconhecido. Daí que popularmente as pessoas dizem: olha, fulano viu o espírito do Senhor Joaquim, fulano viu o espírito da Dona Maria. O que é que eles viram? Viram esse corpo espiritual que faz parte do espírito e que é imortal. Sim. De maneira, por exemplo, se nós mudarmos de planeta de uma reencarnação para outra, por hipótese, assim como quem muda de escola aqui nas Caldas da Rainha, de Santo Onofre para outra escola, Raul Proença, né? Se mudarmos de planeta, o nosso espírito ir-se-á impregnar da energia desse planeta, que pode ser mais denso, menos evoluído, ou menos denso, mais evoluído do que a Terra. Sim, podemos dizer que o espírito é um ser inteligente. Sim, sem dúvida. Nós, espíritos imortais, somos os seres inteligentes do universo e uma das forças da natureza, de acordo com a definição de Allan Kardec em Sim, O Livro dos Espíritos, que é um livro que eu recomendo sempre, porque tem 1019 perguntas e respostas. Como é que é isto? Como é que é aquilo? Aquilo outro? E refere precisamente isso. Nós fomos criados por Deus. É claro que nós, espíritos, temos uma idade. eh, por exemplo, o Senhor Joaquim pode ser um espírito mais velho do que eu ou mais novo, independentemente da idade que tínhamos nesta reencarnação. Pode ter sido criado primeiro que eu, ou ter milhares de anos à minha frente, ou menos. Portanto, somos todos criados simples e ignorantes e fadados a sermos espíritos puros. E aí já não necessitarmos mais de reencarnar, passando a ser co-criadores com Deus no universo, né? Onde desempenhamos tarefas superiores.
Uhum. Às vezes encontra-se as pessoas a dizer que és um espírito velho ou um espírito novo. Tem a ver um pouco com aquilo que o José Lucas dizia há pouco. E nota-se, né? Às vezes vemos crianças, vemos jovens com uma maturidade muito para além da sua condição terrena de agora. E por outro lado, vemos adultos com muito pouca maturidade, até com alguma infantilidade evolutiva, né? Sim, sim, E tem muito a ver com isso. O espírito velho é aquela pessoa que já tem mais experiências, reencarnação após reencarnação. sim, sim. Ainda há pouco falávamos em off de um caso que hoje li na internet de uma criança com 9 anos que está a frequentar uma universidade americana, né, Que é uma e coisa. quer ser neurocientista. E obviamente que tem de ser um espírito velho, um espírito já com muita aprendizagem, que voltou numa nova reencarnação, num novo corpo, e aí ele manifesta o conjunto das aquisições intelectuais e ético-morais conquistadas ao longo dos milénios. Uhum. Porque muitas vezes o espírito, a definição ao fim e ao cabo, o conceito de espírito, vai também variar segundo algumas, ou diria, algumas crenças religiosas. Sim, sim. Uh, Cada religião tradicional tem a sua ideia. O espiritismo, não sendo mais uma religião ou uma seita, mas uma filosofia de vida espiritualista, Exatamente. tem o seu conceito. E é um conceito que aparece com Allan Kardec, que é o conceito do perispírito, ou é a mesma coisa, perispírito ou corpo espiritual. Allan Kardec, pedagogicamente, chamou-lhe perispírito, porquê? Por analogia com o perisperma, que é aquela películazinha que envolve o fruto, né? E que depois vai debaixo da terra rebentar e florescer e tornar-se uma árvore e dar frutos. Então, digamos que esse perispírito é a nossa pertença, que está ligado ao nosso corpo de carne, molécula a molécula, até ao fim da nossa reencarnação. Quando o corpo morre, independentemente da causa de morte, o perispírito ou o corpo espiritual liberta-se. É uma coisa que tem sido pesquisada a nível científico, embora ainda não haja uma conclusão, digamos, final, se é que há conclusões finais em ciência sobre isso. Por exemplo, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade, o cientista espírita do século XX, na cidade de Bauru, no Brasil, foi o fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Ele fez uma pesquisa em que comprovou a existência do perispírito. Chamou-lhe o MOB, Modelo Organizador Biológico. Como é que ele fez isso? Ele e o filho dele, um engenheiro, criou um equipamento tensionador espacial magnético que criava um campo magnético similar ao que ele pensava ser o perispírito. Então ele fez experiências com bactérias. E as mesmas bactérias do mesmo GEs, umas submetidas ao campo, ao tensionador magnético, espacial magnético, e outras não submetidas, as que eram submetidas reencarnavam, entre aspas, ou reproduziam-se muito mais rapidamente do que as outras, demonstrando assim, experimentalmente, que para que haja uma reprodução, uma reencarnação, é necessário um modelo organizador biológico. Eu lembro-me também da fotografia Kirlian. A fotografia Kirlian foi uma fotografia descoberta por acaso pelo casal Kirlian, um fotógrafo russo, em que tem um filme,
um filme, antigamente chamava-se um rolo de fotografias, Sim, que sim. agora já não existe, né? Ainda existe, mas já não é muito comum. Então ele punha-se, por exemplo, um dedo sobre esse rolo, que ele tinha era uma câmara fechada, punha-se o dedo ali e aquilo fotografava o campo energético da pessoa. Sim, sim. Não aparecia a fotografia do dedo, aparecia uma zona escura, a zona do dedo, mas aparecia à volta um conjunto de cores que envolviam o dedo, um campo energético. Ora, muitos dos pesquisadores acham que esse campo energético pode ser o corpo espiritual ou o modelo organizador biológico. Não está comprovado, mas está demonstrado por experiências que esse campo energético varia de cor e de intensidade conforme o estado mental e o estado de saúde da pessoa. Né? Isso é curioso, porque nós entramos às vezes em determinados ambientes em que sentimos uma determinada energia. Isto tem a ver também com o espírito? Sem dúvida, tem a ver com esse nosso campo energético. Sim, sim. Né? Porque todos nós temos uma aura, isto é, temos um campo energético que nos envolve, que essa nossa aura, esse campo energético está numa determinada frequência, que é a frequência da nossa evolução intelectual e moral. E quando nós encontramos um campo energético similar ou superior ao nosso, e cruzamos um pelo outro, ou até num café, sentimos um bem-estar, uma harmonia. Isso. Mas quando encontramos um campo energético que é pior que o nosso, sente-se um mal-estar, um desagrado, uma vontade de sair dali. Parece que a pessoa está inquieta, né? Tem a ver com essas interações. Isso acontece muito até, por exemplo, se o senhor Joaquim entrar num hipermercado, por exemplo, ao fim de semana cheio de gente, em que há muita agitação, quem for médium ou quem for sensitivo sente esse desagrado, essa vontade de se ir embora, porque é a agitação que está no ar, aquela ânsia de comprar, né? E se nós entrarmos num sítio da natureza calmo, sereno, deslumbrante, né? Sentimos aquele prazer, aquela serenidade que a própria natureza nos transmite vibratoriamente. Sim. É muito interessante. É interessante, porque ao fim e ao cabo o espírito, ao fim, está ligado também, ou transmite as energias que nós temos, os bem-estares que nós temos, e cria-se isto. Às vezes ouvi dizer, algumas vezes, as pessoas dizerem isto, e se calhar de uma forma quase que popular, aquele indivíduo tem um espírito mau. É uma maneira, sim. Mas provavelmente sem ter essa outra conotação, sim. Porque de facto a sabedoria popular é fantástica. Porque isso é verdade. Porquê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Isso. Né? Eu só dou aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Claro. Né? Se eu tiver uma evolução até A, B, eu não posso dar o C. Então eu só consigo dar até ao B. Claro. Se o Joaquim conseguir dar até ao D, já dá mais do que eu. Mas naturalmente. Sim, e as pessoas que se vão cruzar consigo vão sentir esse bem-estar ou mal-estar que nós próprios transportamos. Sim. Eu gostava só de relembrar, por exemplo, um físico russo que foi professor da Universidade de São Petersburgo, na Rússia, o Dr. Konstantin Korotkov, que qualquer dos nossos ouvintes pode encontrar na internet. Ele tem uma página na internet e ele desenvolveu um equipamento muito mais sofisticado do que a fotografia Kirlian para o mesmo efeito. E então, agora completamente computarizado, onde aparece o nosso campo energético, onde ele defende a tese de que pode até fazer-se diagnóstico clínico com aquilo. Isto é, antes da doença aparecer, aquela energia doente já está no corpo espiritual. E então é possível identificar essa doença e começar a tratá-la antes de aparecer no corpo. O que é fantástico. Ele diz que já vendeu mais de 200 equipamentos desses a hospitais na ex-União Soviética, portanto, e a atual Rússia ou Federação Russa. Sim. Né? E fez inclusive experiências com xamãs na Sibéria, com médiums xamãs,
e conseguiu ver, portanto, através desse equipamento, que é o chamado GDV, o Gas Discharge Visualizator, ligado a um computador, com elétrodos ligados à pessoa, o campo energético da pessoa aparece no ecrã do computador. E então ele diz que, trabalhando com moribundos, conseguiu comprovar que a vida continua para além da morte. Esse vai ser um tema muito interessante para nós falarmos num próximo, num próximo programa. Porque vamos criar aqui um conjunto de programas para poder ajudar a despertar consciências, se assim se pode dizer, para que as pessoas muitas vezes terem o conhecimento para depois porem em causa. Sim, claro. Nós podemos encontrar, qualquer um de nós, que vá, por exemplo, ao Instituto Metapsíquico Internacional em Paris, encontram-se um conjunto de peças materializadas pelos espíritos, desde os idos de meados do século XIX. Um dos grandes protagonizadores desses eventos foi o Dr. Gustave Gelei, um cientista que se dedicou à pesquisa do espiritismo. Ele era, se não me falha a memória, belga, e ele fazia muitas dessas sessões com médiuns polacos na Polónia, até acabou por falecer num regresso numa viagem de avião. E então, as materializações de espíritos, como é que funcionavam? Os espíritos apareciam repentinamente, portanto, tornavam-se visíveis e pediam antecipadamente, através dos médiuns, para ter, por exemplo, um balde com parafina a ferver. E então, quando eles estavam temporariamente materializados, eles cruzavam os dedos, metiam as mãos materializadas na parafina a ferver e depois na água fria. E depois desmaterializavam-se e ficavam só as mãos assim. Demonstrando que não podia ser humano aquilo, porque se fosse um ser humano, para já tinha uma queimadura do 3º grau, né? Claro. E depois, ao tirar os dedos, partia o molde, né? mas muitos outros moldes e muitas materializações de objetos e até ectoplasmias. Por exemplo, outra das provas dos espíritos, da existência do espírito, é, por exemplo, a fotografia espírita, que acontecia e ainda acontece com médiuns de efeitos físicos potentes. Por exemplo, antigamente havia aquele hábito tradicional do retrato de família ou do retrato individual, né? A pessoa que fazia aquela pose para deixar para a posteridade. E naquelas câmaras antigas, quase primitivas, e então com chapa fotográfica. E muitas vezes, quando havia médiuns de efeitos físicos, apareciam caras de pessoas conhecidas, falecidas, ou de pessoas desconhecidas, e às vezes até coisas escritas na própria chapa fotográfica, que não existiam. Estava, por exemplo, sei lá, imagina eu a tirar uma fotografia ao senhor e aparecer, por hipótese, o seu pai falecido, uma fotografia. Como é que aparece aquilo? É o perispírito, ou o corpo espiritual do falecido, que pela vontade e pela energia do médium se torna denso temporariamente ao ponto de ser visível e ou registável pela placa fotográfica. É algo mesmo muito fantástico para quem queira estudar e pesquisar. Sem dúvida. E quem quiser acompanhar mais sobre estes temas, nós vamos desenvolvendo aqui. Aliás, o José Lucas já falou também num livro que é extremamente interessante, que é o Livro dos Espíritos do Allan Kardec, Sim, não é? sim. Que é fundamental. É obrigatório. Que é obrigatório. Para entender o que é o espiritismo é obrigatório. Isso. E também, para entender algumas coisas, pode visitar o centro aqui nas Caldas da Rainha. Sim, temos 2 centros nas Caldas da Rainha. Eu colaboro no Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha, e quem nos estiver a ouvir, seja no estrangeiro, por exemplo, no Brasil, há muitos centros espíritas. Em Portugal também há mais de 100 centros espíritas, um pouco por todo o país. As pessoas podem pesquisar
no site da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, www.adep.pt, tem lá os endereços todos dos centros de Portugal. Sim, senhora. José Lucas, um agradecimento muito especial e a todos aqueles que nos estão a acompanhar, e voltamos já na próxima semana com mais um tema sobre Espiritismo. Até lá, a continuação de uma ótima semana. Muito obrigado.